Marina, quais são os exames que são obrigatórios para o diagnóstico de abortamento? Então, Jader, aí começa, né? Meu Deus, eu sangrei, ou realmente será que eu perdi ou não, doutor? Eu quero fazer todos os exames possíveis, né? As pacientes sempre veem agora, pede tudo, pede tudo. Bom, gente, como vocês já ouviram, não existe um exame que eu consiga fazer para detectar se tem uma anormalidade cromossômica ou não no início de uma gestação. Então, o que a gente pode vir a tentar ter uma ideia é através do beta-HCG quantitativo, por exemplo, Jadre. Então, a gente sabe que numa gestação que tem uma chance maior de evoluir, esse beta vai duplicar a cada 48, 60 horas. Alguns trabalhos estão falando até para a gente esperar um pouquinho mais. Então, às vezes, isso pode dizer alguma coisa, mas bater martelo não vai bater. Quando a gente fala do beta-HCG quantitativo, que é aquele que vem, né, a fração numérica de quanto da gonadotrofina coriônica a gente tem no sangue, não vai falar pra gente se vai evoluir ou não, mas pode dar uma ideia. Mas a gente vai usar principalmente para exclusão de gestação ectópica, que é um outro motivo de sangramento do início da gestação, né? Então, a gente vai utilizar ele muito mais para poder excluir uma gestação ectópica do que para bater martelo de gestação não evolutiva da primeira metade da gravidez. Ultrassom transvaginal é um outro exame que toda paciente vai querer fazer. Pô, sangrei, tô grávida, vou fazer ultrassom. Mas aí o que acontece? Aquela paciente que fez o teste no dia que atrasou a menstruação ou antes do atraso, porque você chega na farmácia, né, Jader? Tem lá, teste antes do seu atraso. Descubra que você está grávida 3, 4, 5 dias antes do seu atraso menstrual. Aí você sangra, você fala, eu quero ver alguma coisa no ultrassom. Então, Jadra, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre a partir de quando a gente vai conseguir ver alguma coisa no ultrassom. Porque nós começamos como uma célula, e uma célula não é visível ao ultrassom, né? Então, a gente precisa aprender a tranquilizar e orientar essas pacientes, porque elas vão querer tudo, mas a gente muitas vezes não pode oferecer um diagnóstico ou uma resposta imediata. Às vezes é só o tempo mesmo que vai dizer pra gente se é uma gravidez que vai evoluir ou não. E apesar do ultrassom ter evoluído tanto, né, eu sempre digo para as pacientes isso, ele não tem aquela habilidade de ver coisas microscópicas que o olho humano ainda não vê, né? Exato. Apesar de que a gente tem uma acurácia grande, né, do ultrassom. Então, vamos falar um pouquinho assim sobre os parâmetros técnicos, né? A partir de quando que a gente consegue visualizar o saco gestacional no ultrassom? A partir de quando que a gente consegue ver o embrião, né? E a partir de quando que a gente consegue auscultar o batimento cardíaco, né, desse fetinho? Perfeito. Nós temos diversos guidelines, mas o guideline mais utilizado no mundo, tá? Pelo American College, pela Sociedade Internacional de Ultrassonografia, aqui no Brasil também, eles falam que eu precisaria ter mais ou menos uma idade gestacional ao redor de 5 semanas, entre 5 e 6, para eu ver um saco gestacional, tá certo? Não necessariamente eu vou estar vendo vesícula vitelínica ou embrião ainda. Então, se a minha expectativa é ter um saco gestacional, entre 5 e 6 semanas, um beta-HCG maior do que 1.500 a 2.000. Tá certo? Aí a gente vai conseguir ver um saquinho gestacional. Acima da 6ª semana, se for uma gestação de datação adequada, aí a gente passa a querer ter mais chance de ver embrião. Mas não significa que a gente vai ter batimento cardíaco nesse embrião. Só uma coisa, entre o aparecimento do saco gestacional e do embrião, aparece a vesícula vitelínica, que é uma outra particularidade que a gente não conversa tanto aí na faculdade de medicina. Então, para a gente ter uma ideia, saco gestacional, vesícula vitelínica, aí ao redor de 5, 6 semanas, depois da 6ª semana a gente começa a querer ver embrião, e a gente só tem que ter batimento cardíaco correto e visto no ultrassom quando o comprimento cabeça-nádega desse embrião for maior do que 7 milímetros. Antigamente, a gente falava em outros parâmetros. Então, agora, a partir de um CCN, né, que é o comprimento cabeça-nádega de 7 milímetros, a gente precisa ter aí batimento cardíaco.
E normalmente esses sangramentos acontecem, a gente vai fazer ultrassom, a paciente acha que ela vai ver um bebê ali, né, Jader? E vê só a bolinha lá de água transparente, saquinho gestacional, e fala, ixi. E aí... O famoso feijãozinho, né? O feijãozinho. A ansiedade vai pra lua. Então, assim, o que eu costumo orientar para as pacientes é assim, vamos coletar um beta, vamos ver como é que tá o beta. A depender de quanto tá o beta, aí vamos fazer o ultrassom. Porque se ela for fazer um ultrassom com um beta de 50, não vai ver nada mesmo. Então, a gente tem que aprender a falar para ela, não deu tempo de conseguir formar. Então, a gente tem que aguardar. Aí, quando o beta tá mais elevado, a gente faz ultrassom. Então, a gente faz uma continha. Ok, daqui a 2 semanas a senhora vai marcar ultrassom. 2 semanas, doutora Marina? 2 semanas. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tempo. E há uma necessidade de tempo para que as divisões celulares aconteçam e para que eu consiga te dar uma resposta. E aí, é ansiedade para todos os lados, né? E é importante a gente que é médico saber orientar, né, explicar para as nossas pacientes essa questão da ansiedade, né, que realmente é um fator que a gente sabe que existe, é natural, especialmente quando é uma gravidez extremamente desejada, né, Sim. Mas a gente tem que saber lidar com essa ansiedade, né, e esperar o tempo, porque... Dependendo do momento, se você fizer muito precoce o ultrassom, né, realmente vai gerar mais ansiedade ainda, né? Porque a gente vai olhar, não tem nada ainda. Puxa, mas será que eu abortei? Ou será que a gravidez está fora do útero, né? E aí começa a vir, né, todos os serás e todos os Cs, né? Então, o ideal realmente é a gente aguardar aí o tempo correto, né, para fazer o ultrassom. Sem dúvida. Eu acho que isso é o grande ponto do nosso podcast de hoje, é saber orientar isso. Que não adianta querer as coisas para a hora. No início da gestação, precisamos ter tempo para que as respostas apareçam. E que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer a não ser aguardar. Porque a gente não tem como mudar alterações cromossômicas no embrião. Perfeito? Gente, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que quando aparece o saquinho gestacional, Jader, existem tamanhos também saquinho, porque existe um tipo de gravidez que não forma embrião. A gente chama de gestação anembrionada ou anembrionária, né? Depende do livro que você pega, ele tem um nome diferente, mas às vezes a gente tem saquinho gestacional, mas por algum motivo o embrioblasto não se forma, não progride a evolução. Então a gente tem saquinho gestacional sem embrião. E a gente também precisa de tempo para poder ver isso. Então, o que os guidelines atuais falam? Eles falam que eu preciso ter um diâmetro médio de saco gestacional, eu preciso ver embrião quando eu tenho um diâmetro médio de saco gestacional superior a 25 milímetros, tá bom, gente? Se eu tenho um diâmetro médio de 26 e eu não tenho embrião, aí eu posso fechar diagnóstico de gestação anembrionada ou gestação não evolutiva. Ai, mas e se a gente esperar mais um pouquinho? Os guidelines já têm aí um sarrafo um pouquinho mais elevado. Então, a grande maioria das vezes se vê embrião antes do que isso. Então, é 25 milímetros para ter certeza de que realmente não formou o embrião. Combinado? Se a gente tem um saquinho gestacional embrião com o comprimento cabeça-nádega superior a 7 milímetros sem coraçãozinho, sim, eu posso bater martelo de que é uma gestação também não evolutiva. Mas, se eu tiver um embrião com 3 milímetros, por exemplo, ali, sem batimento, eu tenho que falar para ela aguardar 10 dias, 7 a 10 dias, dependendo do guideline, e repetir. E aí sim, eu preciso ver a progressão dessa gestação. Então, gestação é um filme, não é uma foto, gente. A gente tem que aprender a falar sobre isso, que o tempo é necessário.